Quero iniciar essa meditação sobre o grande e glorioso Santo Antônio de Pádua com uma frase de São Boaventura: se procurares milagres, ide a Santo Antônio. Meu irmão, que falar de um homem da estatura espiritual de Antônio de Pádua? Um homem que já aos 15 anos entrega a sua vida, 15 anos de idade, entrega a sua vida numa ordem religiosa dos cônegos de Santo Agostinho. E ali, percebendo já o fácil acesso que os parentes tinham ao convento e aquilo que era prejudicial à sua entrega, né? Pede ali uma transferência para o mosteiro mais austero de Coimbra, onde fica 10 anos, dedicando esse tempo todo à oração, às funções sacerdotais e ao estudo da teologia. E depois um fato extraordinário acontece, né? Chegam o corpo de 5 mártires franciscanos que tinham dado a sua vida pelo Evangelho no Marrocos, e Santo Antônio contemplando aquilo, olha o que é o testemunho, meu irmão. Olha o que é o testemunho de vida de Santo Antônio, contemplando o corpo daqueles mártires, também sente o desejo e o chamado a receber o hábito franciscano, aonde, com a licença, né, do seu prior, pede o hábito de São Francisco e muda. E logo depois ele tem a oportunidade também, no mesmo ano, ele parte em viagem para a África, para o próprio Marrocos, mas a providência de Deus, que não tinha para ele ali o destino do martírio, acaba naufragando e ele cai numa cidade, Sicília, aonde era o ano em que São Francisco tinha reunido ali para o capítulo geral os seus membros, né, os seus consagrados. Comparece ali 3.000 frades, e Santo Antônio desaparecia ali, né? Ninguém conhecia ele, ninguém sabia quem que ele era. Todo mundo ali é destinado a uma missão e ele fica meio a vagar. Se une a um superior, né? Onde o Frei Graciano, aonde ele fica ali com alguns irmãos ali, vamos dizer assim, doente, de idade avançada, cuidando ali, celebrando para eles, cuidando da cozinha, até que acontece aquilo que ficou tão famoso na vida dele, né? Estava reunido as duas ordens, né? Franciscanos e os dominicanos, para a consagração de novos membros. E aí, quem vai dar o sermão? Ninguém está preparado. Vamos colocar esse rapazinho aqui, né? E ele quieto no canto dele. A hora que o homem começa a abrir a boca, meu irmão, todo mundo fica encantado. E aquilo que acontece quando ele vai fazer o sermão diante do Papa, quando o Papa da época vê ele pregando, né? O Papa chama ele da Arca da Aliança. O homem tinha o conhecimento das Sagradas Escrituras inteiro na mente. Irmão, há 2 anos atrás eu tive a graça de ler os sermões dele. É um baitolo de quase 1000 páginas, né? Tem vários sermões ali de Santo Antônio. O quanto ler esses sermões mexeu com a minha vida. Meu irmão, não é uma coisa de compreensão fácil, porque é muito místico, é muito sobrenatural. Santo Antônio dava 3, 4 interpretações para o mesmo versículo da Bíblia. Então a mente é dilatada, uma mente que os papas que vieram pós Santo Antônio, todos eles vão exaltar, né? São João Paulo II, lá em Lisboa, na terra dele, vai dizer que Santo Antônio não é de Pádua nem de Lisboa, Santo Antônio é do céu. Esse homem que os milagres acompanharam ele numa enxurrada. Não era 1 milagre, 2, não, cara. O cara, ele ressuscitava morto. Os animais prestavam atenção, a natureza obedecia à voz dele. Cura para ele era cura física, cura espiritual. Santo Antônio, ele tinha uma clarividência tão grande que um dia ele tá pregando, né? Seus sermões não era que nem é hoje. A homilia, ela não era na hora da missa, então era separado. Havia os sermões, né? E as pessoas reuniam para ouvir o padre ensinar, catequizar ali. Era de 1 hora, 1h30. Os sermões dos sacerdotes normais de Santo Antônio, meu irmão. Você lendo os sermões dele, você vê que são bem extensos. Mas o povo se reunia para ouvir aquele anjo pregando.
E aí o homem tá ali recebendo graças especiais de mudança, de conversão, e entra alguém na igreja e coloca um bilhete no bolso dele. E aí Santo Antônio, percebendo que era o demônio para roubar a palavra dele, para tirar ele daquele processo de conversão, Santo Antônio olha para ele e fala: viu, o teu filho não tá morto, pode ficar tranquilo, fica aí, termina o sermão. O rapaz trouxe um bilhete falando que o filho dele tinha morrido para ele ir para casa. Num outro relato de Santo Antônio, ele estava pregando e tinha uma criança atrapalhando a pregação. Conversando, ele exorta uma vez, duas, na terceira ele entrega aquela alma ao diabo, a ponto da terra abrir e um demônio vir pegar a criança e levar para... Esses santos, eles não brincavam na pregação, meu irmão. Outro fato da vida de Santo Antônio, que eu acho tremendo, que Santo Antônio é convidado para ir num velório, né? Cara, esses caras não tinham respeito humano. Eles não tinham respeito humano mesmo, nem com o bispo, nem com ninguém. Santo Antônio coloca o dedo na filha de um bispo, uma vez que tá todo luxuoso, cara. Quando ele termina de falar, o bispo começa a chorar. Tamanho era o arrependimento, a contrição que gerou no coração daquele bispo as palavras daquele homem. Quantos sermões dele é direcionado aos padres, aos bispos e aos religiosos. As frases, de tantas frases conhecidas, né, de Santo Antônio, você vai ver ele bater muitas vezes nos testemunhos de vida, né? Cessem, peçam os discursos, falem as obras. Tinha anotado um aqui, deixa eu ver se eu acho. É viva a palavra quando são as obras que falam. Falando do testemunho de vida, né? Quem está cheio do Espírito Santo fala várias línguas. Várias línguas são os vários testemunhos sobre Cristo, a saber, a humildade, a pobreza, a paciência, a obediência. Falamos estas línguas quando os outros as veem em nós mesmos. Então Santo Antônio vai naquele velório lá, e aí o povo começa a encher o saco dele. Fala, não adianta nem rezar por esse defunto, ele está no inferno. Mas como assim, meu Deus? E era um homem avarento, apegado no dinheiro. Santo Antônio fala, ele era apegado demais no dinheiro, vai lá no quarto dele, explica mais ou menos onde está, abre uma caixa lá. Vocês vão ver o coração dele lá. O pessoal sai correndo, vai lá no quarto do cara, acha o cofre ali cheio de ouro, de dinheiro, e o coração do homem lá. Porque a palavra diz, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Um homem amante da Eucaristia, adorador, amante da pobreza evangélica. O amor dele à Santíssima Virgem Maria. Tem uma frase de Santo Antônio que eu acho que é uma das mais belas sobre a nossa Santíssima Mãe, sobre o nome, devoto do nome da Virgem Maria. O nome da Virgem Maria é alegria para o coração, mel para a boca, melodia para o ouvido de seus devotos. Alegria para o coração, mel para a boca, melodia para o ouvido. Isso é o nome da Santíssima Virgem aos seus devotos. O que falar de um homem, meu irmão, que o próprio Francisco de Assis chamava ele de meu bispo. Era só isso. O próprio Francisco de Assis, quando se depara com Santo Antônio, ele entra em crise, porque para Francisco a pregação era até uma vaidade, o ensino era uma vaidade, ele tinha medo disso, de tirar o espírito de pobreza do coração dos seus filhos. Ele não se preocupava muito com isso tudo. Mas quando ele se depara com Santo Antônio, ele vê a necessidade. Meu irmão, a igreja chega num ponto, olha o que é a igreja católica, da heresia dos albigenses, ter Domingos de Gusmão e Antônio de Pádua pregando no mesmo lugar, combatendo essa heresia. Você imagina o que era isso? Então, um homem, talvez um dos santos mais amados, é invocado contra as pestes, contra as epidemias, para achar as coisas perdidas, para encontrar um homem ou uma mulher de Deus. Os pregadores da palavra, por si só, devem se consagrar a Santo Antônio de Pádua, o seu chamado, o seu anúncio, a sua vivência radical do Evangelho. Que Santo Antônio interceda por nós e aumente a nossa fé, irmão. Um homem respeitado por todos aqueles que vieram após ele. O que falar deste glorioso? Logo depois que Francisco morre, os caras já querem mudar a regra. Santo Antônio ali como uma coluna não deixa. Segura, debate, zela e guarda o carisma do seu pai Francisco.
Que o amado Santo Antônio de Pádua, meu irmão, nos dê um coração cada vez mais desapegado dessa terra e inclinado para as coisas do alto.